consciência do seu estado diante do pecado. Status do homem diante do pecado. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 3, verso 23 e 6, verso 23 vão dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Então Davi vai dizer, o meu estado é um estado de morte, o meu humor se tornou em seguidão de ti. Você sabe o que é isso? O homem que está debaixo do erro, que está debaixo do pecado, não tem só a sua consciência pesada pelo pecado, como também deveria ter o arrependimento pelo pecado cometido, e ele sabe muito bem que o que sofre é resultado, é consequência dos seus atos pecaminosos. Então, primeiro, consciência do pecado. Segundo, a consciência do meu estado diante do pecado. Terceiro, agora, arrependimento do pecado. O quarto passo, confissão do pecado. O quinto passo, abandono do pecado. O livro de Hebreus vai dizer que se voluntariamente continuarmos do pecado depois de termos tido conhecimento da verdade, não há mais expiação pelo pecado, pelo erro. E quando a Bíblia pega na teologia sistemática e define o pecado, ela vai dizer que pecado é errar o alvo. Ou seja, se você vive do pecado, vive na prática do pecado, não tem consciência do pecado, não olha para isso, você está errando o alvo, e o alvo para a tua vida é Jesus. Por isso Nicodemos busca conhecer Jesus, por isso o salmista Davi vai fazer sua oração dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amados, aqueles que dizem assim, mas pastor, Deus me conhece, Deus me entende, Deus é bonzinho, e Deus é verdade, Deus te conhece, Deus te entende, Deus é bonzinho, não, Ele é muito bom. Mas não podemos crer na bondade de Deus, entenda isso, em detrimento da sua justiça. Deus é bom, mas é justo. Ele não se coaduna, Ele não se compatibiliza, Ele não compactua com o pecado voluntário, com a arte do pecado voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou seja, sem instabilidade, sem altos e baixos da vida cristã. Mas ele está dizendo, Senhor, eu quero uma solução definitiva para o meu pecado. Ainda entendo que não só o abandono, mas a regeneração, a conversão e o abandono do pecado pela rejeição do ato é o que deveríamos viver. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. E agora, pulando uma parte deste sermão desta noite, eu quero apontar para você 3 importantes e distintos elementos fundamentais, naturalmente, para o seu crescimento na vida cristã. Pontos. Pelo menos 3 pontos. Entenda aqui. Hoje, quero levá-lo a tomar uma posição diante do apelo de Deus ao seu coração, quanto à necessidade de nascer de novo, para que você possa ter acesso ao reino dos céus. Querido, há homens espirituais e a homens carnais. Se você não nascer de novo, você não vai poder entender, pelo menos, 3 passos importantes da vida cristã. Então é necessário que você nasça de novo. É por isso que o homem comum não entende por que nós estamos batizando. Eles não entendem porque nós estamos aqui aos domingos, pela manhã e à noite, às segundas-feiras, às quartas-feiras, pela manhã e à noite, aos segundos sábados. Eles não entendem por que nós carregamos uma Bíblia. Na verdade, não entendem por que nós devotamos a nossa vida ao Senhor. Por que jovens se batizam, por que idosos se batizam, por que pessoas de meia idade se batizam. É necessário que você nasça de novo, para que você tenha, em primeiro lugar, visão do reino dos céus. Segundo, entenda, é necessário que você nasça de novo, para que você possa nascer da água e do Espírito e ter acesso ao reino dos céus. Aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. É experimentar desta água que é Jesus. Diga comigo, Jesus diz a Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode entender as coisas que ele prega. Entende isso? Olha para o coração, olha para o pastor, olha para o Senhor. Entenda aqui. Primeiro, mas ser crente é a coisa mais monótona
existe nesse mundo. Olha só, se eu fosse crente, aquele cara tivesse me afrontado como fez com o outro no estacionamento, rapaz, eu não agiria daquela maneira ali não. Então, são questões que a gente pode trazer para o nosso relacionamento com Cristo dia a dia. Mas somos cristãos, e aquele que não nasce de novo, não pode entender aquilo que Jesus prega. Ele vem da Pax Romana. Você sabe o que é isso? Plenitude dos tempos. Então ele chega num momento muito importante, quando os judeus estavam precisando de um libertador. Estão precisando de alguém armado, porque Roma estava imperando, destruindo os judeus, enquanto que os gregos, fundamentando a sua filosofia. E agora vem Jesus, que era o libertador prometido, esperado, e ele diz assim: se alguém te bater numa face, dá outra também. Se alguém quiser que você caminhe uma milha, vai com ele 2. Enquanto eu estou precisando ser liberto, abençoado, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Querido, entenda isso. Se você não nascer de novo, você não pode entender as coisas que Jesus prega. Por isso a sua palavra é obscura para muita gente que não tem o desejo de nascer de novo. Por isso muita gente morre na ignorância, não conhece a palavra de Deus, não vive a experiência de obedecê-la, e por assim ser, não experimentam o nascer de novo e o gozo de Deus para esta vida. Querido, o crente não tem esperança para este mundo. Enquanto que na teologia da prosperidade, nós observamos ministérios que pregam que o ter é mais importante do que o ser. A palavra de Deus, ela fundamenta a sua vida para o reino do ser e não no ter. Se a gente pensa em verdades sobre o reino dos céus, pelo menos eu tenho aqui algumas que foram listadas, que farão parte de um outro sermão, que dizem o seguinte: o reino do céu não pode ser conquistado pela força. O reino do céu não pode ser comprado pelo seu dinheiro. Diga para quem está lutando, pega a mão de alguém e diga assim: escuta aqui, ô bonitão, fala para ele. Deus não quer o que você tem no bolso, diga para ele. Ele quer o seu coração. Então entenda isso. O reino do céu não pode ser conquistado pela história de sacrifício de uma vida. Não, pastor, não adianta eu ter sido uma pessoa boazinha durante todos esses anos, não adianta eu ter sido uma pessoa correta com os impostos, porque isso não me dá garantia de salvação de vida eterna, absolutamente não. Necessário vos é nascer de novo. Então aqui o reino dos céus não é ou não pode ser conquistado por boas intenções ou pela sua educação. O reino do céu não pode ser conquistado por homem algum, por uma razão simples: o reino do céu é a oferta de Deus. Veio Jesus para os que eram seus, entretanto os seus não o receberam, porém todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sois salvos pela fé, isso é graça de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Segundo ponto da palavra desta noite, Jesus diz a Nicodemos que necessário seria nascer de novo, mas ele ainda diz que se Nicodemos não nascesse de novo, não poderia haver milagres. Por que o milagre é tão procurado por alguns, ignorado por outros e uma utopia para outros? Por que o milagre na minha vida, quando preciso me defrontar com uma situação muito difícil, não acontece? Por uma questão simples: milagre é investimento de fé. Milagre é para aquele que crê. Milagre não é só para aquele que busca, mas para aquele que crê que acontece. Então, olhando para esse texto, Jesus diz a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver milagres. Entendo que muita gente está precisando de um milagre hoje. Você quer ver? Quantos estão vivendo desafios na família? Digam amém. Amém. Quantos estão vivendo desafios no trabalho? Digam amém. Amém. Amado, você está precisando de um milagre no seu casamento. Se não nascer de novo, não pode ver um milagre no casamento. É preciso que você nasça de novo. Ninguém pode ter um milagre se não crer. E para você crer, você não crê porque frequenta cultos. Você não crê porque você é uma pessoa legal. Porque você
tem boa conduta, porque você tem dinheiro, você não crê porque você é uma pessoa de uma educação bem organizada. Você precisa crer. E para crer, precisa conhecer palavra de fé. Palavra de Deus. Querido, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, e não pelo ato ou pelo sacrifício de quem quer que seja. Então, se não crê na palavra, se não vive a palavra, não tem o que crer. Absolutamente não. E tem muita gente dentro da igreja que precisa de um milagre, ou precisam, perdão, de um milagre no casamento. Precisam de um milagre na saúde. Precisam de um milagre financeiro. Precisam de um milagre na sua vida como pessoas. Enquanto pessoas. Precisam de um milagre. Para finalizar, Jesus está dizendo a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não